Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sempre no sábado pela manhã você tem Band Entrevista e já te convido também, segunda a sábado na Rádio Bandeirantes FM 94.9, tem 60 minutos. A minha caneca tela é híbrida, aqui tem Band Entrevista e aqui, ó, 60 minutos. Então estamos com a TV e o rádio, você nos acompanha. Muito bem, muito obrigado a Nova Era Brindes pelo carinho aqui das xícaras personalizadas do nosso Band Entrevista. Que recebe hoje meu amigo Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre. Otávio, que honra te receber aqui, bem-vindo. Honra é minha, Fabiano, prazer estar aqui contigo. Sempre me sinto em casa na Band e ainda mais ao teu lado, né? Além de tudo, um amigo, um irmão, que Porto Alegre me trouxe, né, nesses últimos tempos. Você falou santamariense, Luiz Otávio Prates agora... Alegretense e santamariense, Alegretense, né? E santamariense. Agora aqui. Conosco aqui na nossa Secretaria de Comunicação de Porto Alegre. Lembrando que daqui a pouco, no segundo bloco, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, é o nosso convidado especial. E também daqui a pouco você conhece as delícias do Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, aqui em Porto Alegre, de Narte Ribeiro, ali na Casa Prato. Luiz Otávio Prates, jovem secretário de Comunicação, alegretense, começou trabalhando exatamente nessa questão de assessoria de comunicação em Santa Maria, com hoje secretário César Schirmer. Exato. E então prefeito na época, né, de Santa Maria, e agora aqui em Porto Alegre. Como é que foi essa transição, cara? Um desafio enorme, né? Primeiro, eu comecei muito jovem. Minha formação toda foi em Santa Maria, né? Eu fui muito cedo para lá. Sou natural de Alegrete, então em 97 fui para lá e fiz o restante do colégio, faculdade, e fui fazendo uma trajetória profissional também lá. Comecei na prefeitura muito jovem, ainda não era nem formado, até que eu fui ascendendo e comecei, por volta de meio de 2013, comecei a comandar a comunicação da prefeitura de Santa Maria. E aí em 2016, o Schirmer, então prefeito, foi convidado para assumir a Secretaria de Segurança do Estado, a convite do governador Sartori, e eu vim junto. E aí se começou a minha trajetória aqui em Porto Alegre, né? Uma cidade absolutamente diferente de Santa Maria, um outro tamanho, uma outra dimensão, capital do estado, né? E de lá para cá tive passagem na Assembleia, pela iniciativa privada, até que vim para a Secretaria de Planejamento, com então o secretário Schirmer, assumindo a chefia de gabinete. E aí no meio de 2021, em julho, eu assumo a comunicação da prefeitura. E de lá para cá, desafio enorme, aquele lema do prefeito Melo de acordar cedo e dormir tarde. Ele é real, né? É real. Eu sempre conto isso para as pessoas se surpreendem, mas é real. Acordar cedo e dormir tarde, essa é a dinâmica do Melo. E me honra muito fazer parte de um governo que está transformando Porto Alegre, né? Uma cidade que vem numa toada de transformação efetiva, né? Uma cidade que está mais bonita, mais organizada, uma cidade que está mais limpa, que a gente vem dia a dia aí trabalhando muito para conseguir devolver ao porto-alegrense o nosso Rio Guaíba, né? Que obviamente que tem a mão de muitos outros governos, mas a gente aí tem o trecho 1, o trecho 3, agora recentemente anunciado o trecho 2, que se Deus quiser, em alguns anos já é realidade em Porto Alegre. Então é uma honra e um orgulho fazer parte de um governo transformador. O prefeito Melo, que foi o nosso primeiro convidado aqui do Band Entrevista. Aliás, te agradecer, que inclusive com a sua equipe intermediando essa vinda do prefeito aqui. Agora, para quem pensa que é fácil, é uma gestão de crises o tempo inteiro, porque Porto Alegre é grande, é uma capital, evidentemente, com mais de 1,5 milhão de habitantes, e todo dia tem, vou usar a expressão problema, mas uma situação diferente para contornar. Onde estão as principais as preocupações ali? Você já acorda vendo o que está acontecendo de uma forma ampla para passar para o prefeito, enfim, como é que funciona essa dinâmica aí, Luiz Otávio? Eu acho que tu definiste bem, né, Fabiana? São pequenas crises que a gente enfrenta dia a dia. E crise não, a gente pensa crise, grandes crises, na verdade pequenas, mínimas, mas às vezes é uma resposta, tu resolve algo que pode vir a ser que o buraco na rua de alguém é uma crise, né? É uma crise para aquela pessoa, para aquela comunidade, né? Eventualmente uma falta de recolhimento de lixo, um problema aqui a colar, seja no esgoto, na água, por exemplo. Então a gente tenta contornar, e é óbvio que a Secretaria de Comunicação ela é grande, ela tem condições hoje de dar resposta, né? Está muito bem estruturada e o prefeito nos respalda muito em termos de comunicação. Mas a gente lá adotou um modelo
que a gente chama internamente de um modelo de comunicação descentralizado. Por quê? Porque todas as pontas têm as suas respectivas assessorias, né? Então, secretarias A, B e C, todas elas têm, as empresas públicas têm assessoria, e isso faz com que a gente, no centro do governo, como Secretaria de Comunicação... Todas elas no teu guarda-chuva. Todas elas, as assessorias acabam inevitavelmente sendo vinculadas, porque eu sempre digo lá dentro da prefeitura, a gente tem alguns mantras que a gente repete, né? Um deles é o alinhamento, a gente precisa sempre estar alinhado. Então, o que está acontecendo na ponta, o centro do governo tem que saber, né? Para eventualmente tomar uma decisão, para eventualmente colocar a sua estrutura à disposição para dar uma resposta. Então, a gente gerencia pequenas crises no dia a dia. Graças a Deus, nunca tivemos uma crise grande, né? Eu acho que o trabalho da comunicação, inclusive, é antever as eventuais crises que a gente possa trabalhar para minimizar ou minorar um eventual impacto que isso tenha na imagem. E a comunicação, ela tem que vir, e eu digo isso sempre também internamente, ela tem que vir acompanhando a gestão, né, Fabiano? A gente não teria um governo com uma imagem boa, como nós temos, e com uma boa aprovação, e a gente percebe isso em pesquisas e no nosso sentimento na rua, se a gente não estivesse entregando. Eu digo lá dentro da prefeitura, a melhor entrega que a prefeitura pode fazer em termos de comunicação não é o material, o release produzido, o material na rede social, não. É o buraco tapado, é o lixo recolhido, a grama cortada, a árvore podada. A gente sabe que os desafios de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, como a capital do Rio Grande, sendo Porto Alegre, são enormes. A gente não consegue atender tudo. Mas eu acho que a população está sentindo os reflexos da atuação da prefeitura e a comunicação vem para acompanhar isso. A comunicação vem para, o que a gente também diz, envelopar, para a gente conseguir dar um verniz para aquelas entregas. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia lá, com uma equipe extremamente qualificada, comprometida, né? O nosso time, eu tenho muito orgulho de liderar uma equipe tão capaz. E sobre, obviamente, a batuta do nosso prefeito Melo e do vice-prefeito Ricardo, eles nos dão as diretrizes e a gente segue o caminho. Agora é impressionante, o Luiz Otávio falava, né, das assessorias, todas elas, cada uma, né, na sua pasta, enfim, mas que todas se falam. Eu me lembro que conversando com o então secretário de Obras Pablo Mendes Ribeiro e depois com o secretário André Flores, às vezes um asfalto de uma rua, de uma avenida, ela depende do Departamento Municipal de Água e Esgoto, do DEMAI, depende da Secretaria de Obras, depende da Secretaria não sei de onde, quer dizer, são 3, 4 secretarias envolvidas para resolver um problema, né? É importante essa descentralização. Total, né? E todas as áreas praticamente, a gente não consegue fazer entregas se a gente não depender do outro. A transversalidade dentro da gestão ela é muito grande. A comunicação talvez seja uma das que mais tem a transversalidade, porque a gente tem que inevitavelmente estar em todas as pontas atuando, né? Então esse exemplo que tu traz das obras é muito verdadeiro, né? Muitas vezes as pessoas acham que é instalar um dedo e passar um asfalto por cima. Não, tem que ver se tem drenagem, tem que ver qual é a condição da estrutural daquela via, né? Então às vezes envolve DEMAI, às vezes envolve Secretaria de Serviços Urbanos, a própria Secretaria de Obras, Meio Ambiente, eventualmente tem alguma supressão, alguma liberação que tenha que ser feita, uma supressão de árvore, algo do gênero, né, para poder passar uma via ou para poder... Então, o que o prefeito diz e a gente repete muito no dia a dia? O governo é um só. O governo é um só. A gente não tem hoje ilhas isoladas que atuem independentes, não. O governo é um só, então a gente precisa ter Secretaria de Obras, por exemplo, aproveitando esse gancho, conversando com a Secretaria de Serviços, que conversa com o DEMAI, que conversa com o meio ambiente, que conversa com a comunicação, para a gente poder entregar uma cidade melhor, né? Então, essa transversalidade é talvez hoje o maior desafio que a gente tem. Por isso que eu digo esse mantra que a gente fala, alinhamento. E a transversalidade também é um dos mantras que a gente persegue no dia a dia lá na prefeitura. Luiz Otávio Prates, secretário de comunicação aqui da capital, Porto Alegre, conosco hoje no Band Entrevista. Eu vou deixar para falar sobre o Prêmio Boas Práticas e Inovação quando o Eduardo Fernandes já estiver conosco também, presidente do RID aqui no Rio Grande do Sul, que é também essa pauta da inovação da tecnologia com o Fernandes, juntamente com o Luiz Otávio. Mas eu quero trazer uma questão para o Luiz Otávio, que é justamente em relação a esse trecho 2 da orla que você colocou, porque a impressão que me deu nos projetos, a gente já tem o trecho 1 e o trecho 3 entregues, que o trecho 2 é o mais complexo, mais cheio de detalhes. E é mesmo? Com certeza. O trecho 1, eu acho que ele foi disruptivo, né? Eu acho que ele foi extremamente importante, né? Naquele momento, ele devolveu o olhar para o Rio Guaíba, que a gente tem
talvez uma das belezas naturais mais relevantes do Brasil, então, da América Latina. Só para contextualizar para quem não é de Porto Alegre, trecho 1 ali a parte do gasômetro até a altura das Cuias, e o trecho 3 que começa depois do Arroio Dilúvio até quase perto do Beira-Rio, e o trecho 2 é aquele do Anfiteatro Pôr do Sol ali, entre os dois. O trecho 2 é um anseio muito grande de Porto Alegre, de vários setores de Porto Alegre no centro de eventos. Tu tá aqui há muito tempo, sabe, né, Fabiano, a discussão que se fez em torno do centro de eventos. Um certo momento queriam ao lado do Beira-Rio, outro certo momento próximo a Fiergues, outro certo momento próximo ao aeroporto, se ventilou muitas áreas. E só para deixar assim um contexto, né, o trecho, toda a orla, o projeto arquitetônico havia sido concebido pelo escritório de Jaime Lerner. E aí, que teve polêmica. Teve polêmica na época. Eu ainda não estava aqui, mas eu me lembro da polêmica. E aí bom, o resultado tá aí, né? Milhares e milhares de pessoas usufruindo dos dois trechos que nós temos hoje revitalizados da orla, né? O 1 numa linha muito mais de lazer, gastronômica, o 2 com apelo esportivo. Nós temos a maior pista de skate da América Latina, 29 quadras de esportes entre futebol, vôlei, patins e etc. Então, assim, eles se conceberam naquele momento. E aí a gente, a Secretaria de Parcerias, capitaneada pela secretária Ana Pellini, sob a liderança do prefeito Melo e do vice Ricardo, foram atrás do escritório de Jaime Lerner para ver se era viável na avaliação do escritório a instalação de um centro de eventos ali. E se entendeu que sim. E outro anseio muito grande, sobretudo para fomentar os esportes aquáticos, era uma marina pública, né? Hoje a gente tem as marinas privadas, mas a marina pública ela é um grande fomento para o esporte náutico. Então a gente resolveu conceber esses dois equipamentos naquele trecho, que é um trecho grande, onde está hoje o Anfiteatro Pôr do Sol, e uma das diretrizes era um centro de eventos para 5 mil pessoas, e se concebeu até 10 mil pessoas esse centro de eventos, uma marina pública e um anfiteatro. E o projeto se perfectibilizou em cima dessas 3 linhas, e ele vai ser muito maior, tanto que se fala na faixa de 400 milhões de reais a projeção, né? Sendo que ele vai ter metade desse recurso da área pública, e o prefeito Melo teve junto ao governador Eduardo Leite justamente para tratar desse assunto e ver se o governo do estado teria possibilidades de arcar também com parte disso, entrar com esse investimento e a prefeitura ao seu lado, né? E outra parte capitaneada e paga pelo privado, porque dali não é só a concepção e a execução da obra, não, é a manutenção pelo privado, que é mais ou menos como acontece hoje no trecho 1 e no Parque Harmonia, que é a GAN3, que é a concessionária que gerencia o espaço. A ideia no trecho 2 é isso, é que ele faça também o gerenciamento além da execução. E aí tem várias outras propostas a serem feitas, tem o Recanto das Tartarugas, porque nós temos ali uma questão envolvendo os cágados, né, que nós temos que respeitar, e é uma determinação, inclusive, da área ambiental, e a Secretaria de Meio Ambiente foi consultada. Nós temos um Caminho das Flores. O projeto é muito, muito lindo, vale a pena conferir. Eu já vou fazer um merchan aqui, entra lá no @prefpo, no Instagram da Prefeitura, que está lá o projeto para quem está nos assistindo. Segue lá, eu sigo, e realmente é importante ficar sabendo tudo da nossa cidade por ali. Você que é porto-alegrense, você que não é, quer ficar perto da capital, mesma distância, o Prefpo lá no Instagram, realmente vale a pena você conferir. Bom, lá no Asiana, sabia que o Asiana é o melhor asiático do Brasil aqui em Porto Alegre, né? E o Luiz Otávio é meu convidado para ir lá para experimentar um desses pratos maravilhosos que você vai ver agora aqui.
Asiana, aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro. Aliás, Luiz Eduardo Rezende e Osíris Marins, que estavam agora aqui no estúdio, já conhecem lá o nosso Asiana. Vamos rapidamente para o intervalo e a gente já volta com Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação aqui de Porto Alegre, e já com a presença do nosso convidado especial, o presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista e amanhã com a programação local da Band com o Alejandro Malo e o Alejandro Malo Entre Amigos, César Bresolim trazendo tudo sobre os automóveis, Osíris Marins e o mundo empresarial, e agora o nosso Band Entrevista, que já está recebendo Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Com o nosso convidado, Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação aqui de Porto Alegre. Bom dia, Fabiano. Uma satisfação estar aqui contigo novamente, com o secretário Prates. Satisfação. Prazer, secretário, um dos desafios de Porto Alegre muitas vezes a gente recebe turistas indo para a região da Serra, e no final do ano chega a 70% desses turistas que pousam em Porto Alegre, eles acabam não ficando em Porto Alegre. Como é que a comunicação tem trabalhado para que essas pessoas fiquem mais em Porto Alegre? Primeiro, obrigado, Fernandes. Prazer estar aqui contigo, dividindo essa mesa, né, Fabiano? Certeza. Tão importante para a gente. Esse é um assunto que me agrada muito, sabe, Fernandes? Porque o turismo, e Porto Alegre é uma cidade turística, né? A gente hoje está muito acostumado a Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves. A gente usa, e o turismo lá se consolidou até por um trabalho de anos, né? A gente aqui vem, primeiro, trabalhando um posicionamento do turismo. São os questionamentos que eu mesmo fiz lá no início do governo, assim, qual é o nosso posicionamento de turismo? Nós temos uma orla maravilhosa, nós temos parques, 10 parques, tem um Pontal recém-inaugurado, 700 praças na cidade. Mas a gente sempre foi uma capital, Fernandes, de um turismo de negócios, de business, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para o turismo de lazer, de entretenimento. Nós temos uma alta gastronomia, nós temos condições, shoppings qualificados, espaços qualificados. Então, é isso que a gente vem trabalhando internamente. A gente se somou ao Pacto Alegre lá atrás, na questão de um place branding muito relevante, que se chama Marca de Porto Alegre. Aí a gente... e aí foi até capitaneado pela Secretaria de Comunicação, instituir como marca oficial da cidade a marca Horizontes, que foi um trabalho que o Pacto Alegre fez com a B-Design, e a gente, enquanto prefeitura, também se somou nesse sentido. A gente quer consolidar essa marca. Nós temos a Amsterdã, nós temos a I Love New York, nós temos uma série de marcas no mundo afora que consolidam esses espaços, esses municípios, como áreas turísticas. E Porto Alegre acabou não acompanhando. E emergiu digamos assim, da sociedade, né, e da sociedade civil organizada, esse processo de place branding que a prefeitura acabou se somando depois. Eu me lembro, Zé Otávio, que há alguns anos começou aquela disseminação daqueles adesivos Zona Sul é tudo de bom, por exemplo. Exato. Né? Dando uma identidade da Zona Sul da de Zona Porto Sul. Alegre. Só que identificou a Zona Sul, mas não identifica a cidade. Exato. Então eu acho que hoje a gente está migrando, Fernandes, para uma linha mais do olhar para o lazer e para o entretenimento. E respondendo objetivamente a tua pergunta, também é um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo está fazendo com as operadoras. Para quê? Para na venda dos próprios pacotes, retenha 1 ou 2 dias. E a gente avançou muito nesse aspecto. A Secretaria está fazendo um belíssimo trabalho. Hoje eu não sei te precisar números, mas que há um aumento do número de pessoas que vêm do Nordeste, do centro do país, do norte do país e mesmo do sul do país aqui, né? Para Porto Alegre, e às vezes em direção a Gramado, e que é o carro-chefe do turismo do Rio Grande do Sul, para que eles fiquem 1 ou 2 dias em Porto Alegre. Então já tem um trabalho nesse sentido. Claro, não é um processo que se faz do dia para a noite, é um processo longo, né? E aí a gente está migrando muito e rumando muito para esse posicionamento na área do lazer e do turismo. Mas a gente sempre teve também um turismo de saúde muito forte, né? Então nós temos muitas vocações. Só que aquela história, né, Fernandes? Quem tem tudo não tem nada. Então a gente tem que focar. Perfeito. E é isso que a gente vem trabalhando. Perfeito. Bom, ainda sobre essa questão, né, do turismo, se fala também sobre a questão do ambiente de negócios. Porto Alegre, inclusive, foi anunciado como a capital com o melhor ambiente de negócios do país. Né? Hoje, Porto Alegre vem numa área muito forte e é uma determinação do prefeito o olhar para a área de desenvolvimento econômico, né?
E eu estou parafraseando o Melo. O desenvolvimento econômico é a locomotiva que puxa o desenvolvimento social. O prefeito Melo é um prefeito que tem o social epidérmico. Ele olha para o social, ele olha para as pessoas que mais precisam. Mas ele sabe que a gente só desenvolve uma cidade a partir de iniciativas na área econômica. E isso fez com que a gente desburocratizasse, reduzisse muito e substancialmente o tempo de emissão de alvarás e abertura de empresas e licenças. Reduzimos 35 tributos, né? Do ISS, muitas vezes de 4%, de 5%, de 13,5%, de 4,5% para o mínimo constitucional, que é 2%. E se o mínimo constitucional fosse 1%, o prefeito ia reduzir para 1%. Ele está no mínimo constitucional. Então, isso também é uma área que o próprio vice-prefeito Ricardo tem uma atribuição muito importante, uma contribuição fundamental dentro do governo. E essas e outras iniciativas na área de inovação, né? Nós tivemos aí um South Summit, 2 edições que foram um sucesso. Né? Nós tivemos o Prêmio Inovação recentemente reconhecendo uma série de iniciativas inovadoras. O Prêmio Boas Práticas também da FAMURS. Boas Práticas da FAMURS, que é um bom exemplo. Nós temos universidades, parques tecnológicos, ecossistemas de inovação. Nós temos uma Fábrica do Futuro, o Instituto Caldeira, Now, tantos ecossistemas, tantos hubs de inovação, fomentando esse ecossistema de inovação, que eles contribuem para quê? Para melhor do ambiente de negócios. Hoje nós temos mais de 1.000 startups e temos uma meta de chegar a 5.000 startups. Claro que é uma meta audaciosa, difícil, mas eu acho que na área da inovação também vem se consolidando Porto Alegre para o planeta. Eu acho que o South Summit teve uma importância fundamental nisso, né? Então, se a gente olhar todas as iniciativas que o poder público vem fazendo, outra que eu me recordo agora, o plano diretor, para dar incentivos para as empresas construírem, eventualmente até fazerem a troca, como a gente diz aí, tecnicamente, Germano poderia contribuir comigo aqui, mas sair de um residencial para um comercial ou vice-versa, né? A gente tem um plano diretor específico. Vamos trazê-lo aqui também. O Germano é craque. A gente tem um plano específico do centro histórico, a gente tem um plano específico para o 4º distrito. Só no 4º distrito nós já temos 2 data centers anunciados. Por quê? Porque toda essa ação e esse olhar do poder público, primeiro, nos colocaram como o melhor ambiente de negócio do país, mas eu presumo, né, pelo que a gente sente, pelo que a gente vê no dia a dia, as empresas, os investidores, eles estão olhando para Porto Alegre de um jeito diferente. A gente, pelo menos, tem essa sensação no dia a dia. E isso faz com que a cidade se desenvolva, cresça. Tem 2 data centers no 4º distrito. A gente sabe que o data center não vem sozinho. Daqui a pouco começam a chegar e aportar outros investimentos como esse. Então, isso faz com que a gente, efetivamente, venha crescendo muito nessa área. Eduardo. Nessa parte do centro histórico do 4º distrito, eu acho que é fundamental essa revitalização, isso o prefeito tem colocado muito. Como é que vocês estão trabalhando isso? Isso se espera o plano diretor ou já se tem alguns projetos já sendo trabalhados nessa frente? Tem projetos, o centro histórico ele tem um plano que a gente chama dentro do plano diretor, chamado Plano de Reabilitação do Centro Histórico. Ele é um instrumento, e aí nesse caso o Germano também seria uma pessoa a falar desse assunto com muita propriedade. O que ele fez? Ele trabalhou melhores condições de índices e etc., né, para as construções ou mesmo para as trocas de natureza, né, seja ela de uma comercial para uma situação residencial, por exemplo. Isso já está aprovado, assim como o plano de reabilitação do 4º distrito já está aprovado. O que nós temos hoje é uma revisão do plano diretor geral da cidade, mas esses 2 não vão mudar. Então, a gente nunca reduziu a discussão do plano diretor, por exemplo, a tamanho, alturas. Não, esse é um assunto que não deve ser, inclusive na avaliação do prefeito, ideologizado, que muitas vezes foram, né? A gente tem que dar liberdade. A gente tem que dar liberdade com responsabilidade. E é isso que o prefeito sempre determina. Então, o próprio plano diretor do centro, ele é um indutor importante de desenvolvimento daquela região. Mas também tem a mão do poder público, né? A gente vê hoje um centro mais bonito. A gente vê um mercado público em reformas. Depois de 10 anos, 9 anos, a gente reformou o 2º piso e entregamos no ano passado um 2º piso, né? Depois do incêndio de 2013. Nós temos uma fonte talaveira na frente do Paço Municipal, totalmente revitalizada em parceria com a iniciativa privada. O Paço Municipal está em processo de reformas. O Muro da Mauá, vocês devem lembrar a discussão que era derruba o muro, não derruba o muro. Como é que fica? Bom, até derrubar o muro, não vamos deixar o muro daquele jeito. E aí se fez uma PMI lá na Secretaria de Parcerias, e aí um consórcio assumiu, a prefeitura não botou R$1 e se investiu lá
E hoje a gente tem o Muro quase como uma atração turística de Porto Alegre, né? Nós temos um cais embarcadeiro, o próprio trecho 1. Então tem um olhar para o centro histórico também a mão do poder público muito forte. E isso eu acho que também traz segurança para quem quer investir, né? E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar derrubando o fatídico Esqueletão, né? A Galeria 15 de Novembro, que fica ali próximo ao chalé da Praça 15 ali, né? E eu me lembro que no primeiro mês do prefeito Sebastião Mello eu fui fazer uma visita no Paço Municipal, ainda quando a sede da prefeitura ainda era no antigo Paço. E ele, Fabiano, vem cá, me levou na sacada ali. Na sacada dava para ver, exatamente. O que me dói é aquele esqueletão lá. E agora parece que isso se definiu. Eduardo Fernandes e Luiz Otávio Prates, nossos convidados de hoje. Temos quantos minutos, Maria Fernanda? 2 minutinhos para perguntar o seguinte, Luiz Otávio. Qual foi o dia mais cedo e o dia mais tarde que o Mello te chamou? É difícil. Tem dias que a gente começa às 5h30, 6 horas da manhã, porque o Mello acorda muito cedo. E olha, às vezes madrugada. Já cansei de responder de madrugada. Perde o sono, daqui a pouco abre o WhatsApp, responde. E ali mesmo. É que eu confesso, vou confidenciar aqui em TV aberta. Nunca fui um cara de ter a minha rotina muito cedo, 6 da manhã. E ela agora se... Não tinha, né? Não tinha, agora eu já me acostumei. Porque realmente, aquilo que o Mello sempre disse, acorda cedo e dorme tarde, é a vida que os secretários dele, os seus assessores próximos, têm que se acostumar, porque é assim que ele governa, com muita disposição, com muita transpiração e com muita vontade de fazer uma cidade melhor. É o secretário de comunicação do Otávio Prates, que acredito eu, Eduardo Fernandes, é o que todo mundo tem que falar, né? Sim. Além do prefeito, é com ele, porque ele comunica. Otávio, obrigado pela presença aqui no nosso Band de Entrevista. Volte sempre. Vou te aguardar também nos 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela presença, volte sempre, uma honra. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fernandes. Prazer estar com vocês aqui. Obrigadão. Fernandes, um abraço, meu irmão. Obrigado, Fabiano. Satisfação. Até a próxima. Eduardo Fernandes, presidente do RID aqui no Rio Grande do Sul. Luiz Otávio Prates, secretário de comunicação da cidade de Porto Alegre. O Band de Entrevista passa sempre muito rápido. A gente agradece muito a nossa equipe técnica, com o Felipe, com o Júlio, com o Eduardo Chiclé, com a Maria Fernanda Luxinger, na edição do nosso Jean, com a direção de televisão, né, do Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Elisiane Russo, o nosso Ivan Salvaterra lá na nossa programação, o Carlão Toguier, o Rodrigo Simich no comercial, todo o nosso time sempre fazendo o melhor para você que está em casa aqui na Band. Nosso Band de Entrevista volta na próxima semana, trazendo sempre um convidado muito especial, e você me acompanha também nos 60 Minutos, de segunda a sábado, às 8 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana. Tchau, tchau.